Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Nós vamos começar mais um culto e queremos agradecer a Deus por ter nos sustentado nesses dias de dificuldade até hoje. A Amanda vai ler um versículo. Salmo 34, versículo 1 diz assim: Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Nesse momento de dificuldade, mesmo que nós não estejamos bem, a gente tem que buscar a nossa força no Senhor e louvar e adorar Ele em todo o tempo, porque é Ele que nos sustenta. E queremos agradecer também pelas orações dos irmãos, por ter orado pela minha mãe, que ela estava com Covid, mas graças a Deus ela se recuperou e já está trabalhando. Então vamos orar, irmãos. Senhor Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Pai, por estar conosco, Pai, nesses momentos de dificuldade, Pai, e por ter nos sustentado, Pai, tanto mentalmente como fisicamente, Pai, e te agradecer, Senhor, por sempre estar junto a nós e e nos ajudado, Pai, porque sentir nesse momento, Pai, se já é difícil, eu acho que não conseguiríamos sobreviver a essas coisas, Pai. Pai, venha falar conosco nesse culto e que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a verdadeira palavra, Pai, a sua verdadeira palavra, e que possamos pegar esses teus ensinamentos e guardar conosco, Pai, para que possamos aplicar a cada dia nas nossas vidas, para poder viver, Pai, em santidade e na Tua presença a cada dia mais. E queremos te agradecer, Pai, por tudo mesmo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo, irmãos. Estamos com saudade. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Boa noite, amada igreja. Que bênção, né? Mais uma vez reunidos neste momento tão precioso, nesta noite. Tempo de estudo da palavra, tempo de meditação nesse Deus maravilhoso e todo-poderoso que nos legou, né, a sua palavra para que nós sejamos aí a cada dia abastecidos e estimulados a fazermos a sua vontade. E eu convido você, irmão, senhor, a senhora, para que nesta noite abra a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15. A Bíblia diz: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos, pois, que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que deveríamos dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos louvar o teu nome, ó Pai, um dia maravilhoso, e agora nesta noite, especificamente que nós estamos meditando na tua palavra, Pai, nós te pedimos, capacita-nos, guarda-nos, ajuda-nos, orienta-nos, ilumina-nos para que o teu nome seja glorificado e para que nós possamos fazer a tua vontade e confiarmos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tema desta noite é o privilégio de confiarmos no Senhor. O privilégio de confiar no Senhor. E a maioria de nós cristãos tem medo de confiar plenamente no Senhor. Às vezes a gente tem receio, às vezes mesmo que o Senhor já sinalizou, olha, eu quero isso da sua vida. E olha, mas eu não sou chamado para ser pastor, para ser diácono, para ser líder, nem nada. Mas você foi chamado para testemunhar. O Senhor Jesus falou que nós receberíamos poder e seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E nós estamos aqui no Brasil
em primeiro lugar, para trazermos glória ao Senhor, para glorificarmos ao Senhor e também para testemunharmos. E testemunharmos não só nos tempos de bonança, tempo de alegria, tempo de plenitude financeira, mas a Bíblia nos chama para testemunhar em tempo de crise, em tempo de risco, em tempo de angústia. E realmente para nós é um motivo muito especial hoje nós mostrarmos a confiança que nós temos em Cristo Jesus, que é a esperança nossa. O medo de confiar muitas vezes tem impedido cristãos de desenvolver dons e talentos e de serem um vaso de bênção nas mãos do Senhor. E nesse estudo, então, nós vamos mostrar que o medo de confiar muitas vezes se torna um entrave e que a Bíblia nos desafia a confiarmos no Senhor e fazermos a vontade dele. E quando nós vemos na palavra de Deus, tanto no Primeiro Testamento, e nós vamos ver na vida de Moisés, e como nós vemos também algumas ilustrações do Senhor Jesus, e em parábolas, e mostrando que realmente, às vezes, por não confiar, nós perdemos grandes oportunidades. Queridos, eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 12. Êxodo capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 12, e vejam aqui que grande lição nós podemos tirar nesse momento. A Bíblia diz: Então disse o Senhor a Moisés: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de anteontem, nem de ontem, nem ainda, desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou quem fez o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Queridos, nós olhamos aqui quando o Senhor chamou a Moisés para ir ao Egito e confrontar a Faraó. Ele resistiu dizendo que não tinha as qualificações necessárias. E nós temos que lembrar que o Senhor é Deus e Moisés já conhecia Deus naquela época. Ele já sabia que o Senhor era o Todo-Poderoso, era o El Shaddai. Mas o Senhor insiste com ele e lhe dá alguns sinais que são contundentes, mostrando: olha, eu estou contigo, vai, confia em mim. E era a grande dica: olha, Moisés, eu estou com você, nada vai acontecer que não esteja dentro da minha vontade. E nós realmente devemos confiar. Nós devemos lembrar que muitas vezes o Senhor nos chama aí com uma tarefa que aos nossos olhos parece difícil. Mas o Senhor fala: eu te qualifico, eu te encho de poder para que você desempenhe essa tarefa para mim. Quando nós olhamos aqui, Igreja, Novo Testamento, a Bíblia diz que nós receberíamos o Espírito Santo, a igreja recebeu lá em Atos capítulo 2, e nós vemos que hoje nós temos todo o poder para veicular a palavra do Senhor. Nós somos chamados em primeiro lugar para glorificar a Deus. Quando a Bíblia diz em Efésios que nós somos criados para o louvor da sua glória. Então, Deus nos criou para que o homem dê glórias ao Senhor. E também uma grande oportunidade, um grande privilégio de nós pregarmos o Evangelho e de nós vivermos esse Evangelho. E principalmente agora, nós vemos que nós usamos de um subterfúgio que é lícito, sem dúvida. Mas olha, quando nós queremos evangelizar alguém, bom, nós vamos fazer um convite e tal, vamos levá-lo lá na igreja e ele vai ouvir um culto, e se ele não fizer uma decisão, depois eu marco uma visita para o pastor e ir à casa dele. Mas a Bíblia diz que eu sou incumbido de levá-lo a Cristo, que eu tenho o poder dado pelo Espírito Santo e que a obra que vai ser feita nele não é da minha palavra, mas sim da palavra de Deus que eu vou proclamar. Isto posto, fica mais fácil de nós vermos o que? Basta a cada um de nós confiar.
confiarmos no Senhor. E nós vemos aqui que Moisés ele usou tantos argumentos e não querendo realmente fazer aquilo que Deus falou. Olha, eu te capacito. O que acontece conosco hoje? Muitas vezes nós terceirizamos, olha, vamos deixar aí para os pastores, os diáconos, os evangelistas. E agora, neste tempo que a maioria das igrejas não tem reunião presencial, nós somos escalados por Deus para fazer esse papel de testemunho, de evangelismo, de mostrar no meio do mundo caótico, nessa pandemia, em todo esse pessoal que está desesperado, que nós temos a esperança. A Bíblia diz, Cristo Jesus, a esperança nossa. E é por isso que o nosso tema hoje fala que nós podemos confiar plenamente no Senhor. Nós devemos confiar. Um outro aspecto importante nós olhamos aqui no livro de Números, né? Números capítulo 13, do 31 ao 33. Números capítulo 13, do 31 ao 33. Outro episódio que nos chama a atenção. A Bíblia diz aqui, porém os homens que com ele subiram, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos. Nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amados irmãos, nós temos aqui uma interpretação totalmente diferente daquilo que era a vontade de Deus para os espias. Os espias foram chamados e escalados para subirem, espiarem a terra, e não para avaliar se eles teriam ou não possibilidade. Por quê? Porque Deus já havia prometido, essa terra vai ser de vocês. Só subam e olham. A tarefa de dar posse é minha. E Deus tinha falado, e eu não volto atrás. Agora, uma das coisas que chama a atenção é que quando Moisés convoca os espias, ele deixa explícito, olha, subam lá e observem a terra. Apenas isso. Não é para trazer uma avaliação se nós temos possibilidade ou não. Por quê? Porque a terra quem vai nos dar é o Senhor. Queridos, quando Deus nos chama para testemunhar para nossos parentes, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, Ele não vai querer que você tenha lá argumentos. Olha, eu preciso estudar bem, eu vou ter argumentos lá para que eu possa ganhar Ele. A Bíblia diz que quem faz a obra de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu tenho sim que estudar a palavra do Senhor e falar e veicular a palavra. É a palavra que vai fazer a conversão. É a palavra que vai operar através do Espírito Santo um novo nascimento. Não são os meus argumentos que vão convencer aquele coração do pecado, da justiça e do juízo. E nós olhamos aqui que os espias descem, eles falaram, olha, a terra é boa, a terra realmente mana leite e mel, eles falam ali dos cachos de uva, dos frutos, de aquela abundância, mas eles falam, olha, não vai dar, lá tem gigantes, nós somos igual gafanhoto perto deles. E Deus falou, não foi isso que eu mandei vocês fazerem. E hoje em dia também, muitas vezes nós não confiamos em evangelizar, em pregar, em viver. Por quê? Nós estamos pensando que é através dos nossos argumentos que nós vamos convencer os outros a entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. E não é. Nós temos que confiar plenamente no Senhor e veicular a palavra do Senhor. É falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É confrontar também através do quê? Da Escritura que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É confrontar também falando o quê? Do salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus nos manda a pregar a sua palavra e não avaliar se ela vai ter sucesso ou não, porque isso é obra do Espírito Santo. Então, confiar plenamente. Nós vemos aqui Moisés e os espias também erraram, porque nós olhamos aqui uma avaliação totalmente equivocada do quê? Daquilo que era o propósito primário. Não era avaliar se havia possibilidade de uma invasão ali e de tomar posse através de uma batalha. Realmente eles eram pequenos. Os filhos de Enaque eram descendentes dos gigantes. Mas quem é maior que Deus? Ninguém. E Deus falou, pode subir que a terra vai ser de vocês. Eu garanto. Era a promessa do Senhor. Hoje, queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele elegeu pessoas antes da fundação do mundo. Cabe a nós o quê? Pregar a palavra do Senhor, disseminar a palavra do Senhor e confiar que a palavra não volta vazia. Ela vai fazer o que é propósito de Deus. Então os espias tinham uma missão específica, observar a terra que o Senhor havia prometido entregar como herança. E quando chegaram lá, eles observaram. A promessa é até real, mas, olha, esses gigantes vão devorar a gente. Não vai dar, não. Eu acho que, olha, Moisés, a gente tem que pensar em outra coisa, né? E nós vemos que a falta de confiança na palavra do Senhor nos leva muitas vezes a derrotas. Porque muitas vezes as pessoas ficam derrotadas, vivem a vida espiritual sem nenhuma expressão, porque não tiveram o gosto de levar alguém a Cristo, de conduzir alguém a Cristo, de levar um parente a Cristo, né? De ver aí mãe, pai, irmãos convertidos ao Senhor. É claro, nós cremos na eleição, mas a Bíblia diz que nós devemos pregar e começar da nossa família. Como é que está a sua família? Está todo mundo salvo? Seus irmãos, primos, cunhados, pai, mãe, conhecidos, vizinhos. E a Bíblia diz que nós devemos confiar. E quando nós vimos o texto de abertura, Tiago fala, olha, nós não sabemos o que vai acontecer, e num contexto mais abrangente, nós não sabemos quem vai se converter, quem não vai. Mas a Bíblia diz, nós podemos pregar, nós devemos pregar, nós devemos evangelizar. E hoje é o tempo, está todo mundo desesperado, irmãos. As pessoas não sabem o que fazer. É hora mais do que nunca da igreja brilhar como luz, da igreja salgar como sal nesse momento, de nós fazermos a obra, de nós aceitarmos o desafio do Senhor e vivermos essa verdade. Agora, por que muitas vezes nós vemos o insucesso de muitas vidas? Muitos irmãos não querem fazer, às vezes tem medo, tem inibição. E uma parábola nos ajuda a entender muito bem isso. Lucas 19, do 21 ao 24, vejam que, queridos irmãos, o Senhor Jesus nos ensinando de uma maneira bem didática, né? Lucas capítulo 19, do 21 ao 24. A Bíblia diz assim, essa é uma parábola das minas. E nós já conhecemos a parábola, mas eu vou ler aqui o ponto, o cerne da questão. Quando o Senhor volta ali, ele volta cobrando aquilo que ele havia deixado com as pessoas, né? E essa parábola, eu vou ler desde do início, do versículo 11, diz assim, e ouvindo essas coisas, ele prosseguiu, contou uma parábola porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar parte para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que ele reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamassem aqueles servos
a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E disse-lhe: Bem está, servo bom, porque no mínimo fosse fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas onde não semeaste. Porém ele lhe disse: Meu servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego onde não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas o que não tiver, até o que tens, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. É claro que é uma parábola que tem uma lição muito especial. Nós olhamos aqui, Deus tem dado para nós também dons e talentos para que nós usemos para a glória do Senhor. E essas minas é uma simbologia que nós devemos realmente trabalhar com isso que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é evangelista, mas todos nós somos chamados para evangelizar, porque testemunho não é dom, é mandamento do Senhor. Olha, pastor, mas o que nós devemos fazer? Confiar. É o tema dessa noite, confiar no Senhor. E nesse tempo de angústia e dificuldade, manda esse link aí para um amigo seu, para um parente seu, para sua mãe, sua avó, sua tia, que ainda não tem Jesus. Eles precisam ouvir que Deus realmente, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado, que há uma necessidade de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, e não é mudança de religião, mudança de igreja, é mudança chamada novo nascimento, que vem através do poder do Espírito Santo, trabalhando em nossas vidas. Nós vemos hoje, os homens têm muitos planos, e como o Tiago falou ali, e falou para nós cristãos, olha, nós temos aí planos e nós vamos para outra cidade e vamos fazer isso e aquilo, vamos negociar e tal. E a Bíblia diz, quem disse que nós vamos viver até lá? Nós devemos falar o quê? Se o Senhor permitir, se vivermos até lá, faremos isso ou aquilo. Agora, o grande problema é que se nós não vivermos até lá, se nossa vida for ceifada no caminho e nós morrermos e nós não tivermos Jesus, a Bíblia diz que a gente vai para um lugar cheio de tormentos. Um lugar que a Bíblia fala que há pranto e ranger de dentes. Um lugar chamado inferno, do qual não há saída. Não adianta acender vela, rezar missa, não adianta nada. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Por isso que confiar no Senhor é imperativo, é extremamente importante. E nós que somos igreja, nós que fomos salvos pelo sangue de Cristo, a Bíblia diz que nós devemos testemunhar, confiando no Senhor e não confiando no homem. E é por isso que neste momento, quando o Tiago, que nós abrimos aqui, fala que nós devemos confiar no Senhor. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempo de angústia, nós vivemos tempo de uma expectativa e não sabemos, humanamente falando, o que vai nos acontecer no futuro. Agora, aqueles que confiam no Senhor sabem realmente que futuro glorioso que nos aguarda. E é por isso, amados, que, voltando ali para o nosso texto de abertura, confiar no Senhor é primordial. Tiago fala:
E o contexto, ele fala sobre o quê? A dependência de Deus, de nós confiarmos no Senhor, fazermos a vontade do Senhor. E é por isso que nós temos um privilégio que o mundo não tem. Mas nós podemos repartir esse privilégio com outros que precisam dessa orientação. A Bíblia diz: "Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo." É tão importante nós lembrarmos do livro de Atos, até já citei en passant, quando houve uma perseguição em Jerusalém muito grande. Nós lembramos desde Atos capítulo 6 e passando por aqueles capítulos mostrando a igreja sendo perseguida, a aflição dos primeiros cristãos, mas eles não deixaram de pregar. Aliás, foi o tempo mais frutífero, e nós olhamos por onde eles passavam, eles espalhavam a mensagem. A Bíblia diz lá que Antioquia, fora de Jerusalém, no tempo ali no terreno dos gentios, a Bíblia diz que a primeira vez os discípulos foram chamados o quê? De cristãos, de imitadores de Cristo, porque as pessoas olhavam e sabiam que eles eram cristãos. Nessa pandemia, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, será que as pessoas veem a cada um de nós como cristãos? Ou será que nós estamos deixando de testemunhar e priorizando o que não deve ser priorizado agora? Tem muitas pessoas que nós estamos conversando e amanhã ou depois a gente sabe, olha, ele partiu para a eternidade, ele pegou esse problema aí, esse vírus. Pastor, mas como você está pessimista, tétrico? Irmãos, estávamos vendo, a Lídia e eu, algumas igrejas, Algumas igrejas têm um número muito grande de irmãos que perderam parentes e amigos próximos. E nós tivemos aí uma experiência bem difícil também, bem recente. E graças a Deus, aqueles que partem e partem com o Senhor já estão na glória, descansando. Mas e aqueles que não têm o Senhor? A Bíblia diz que é tempo de testemunhar, é tempo de confiar no Senhor, é tempo de nós fazermos a vontade do Senhor. E olha, talvez você vai para algum lugar, vai viajar a trabalho, mesmo aí nesse tempo de dificuldade, que você tem que viajar com máscara, com tudo, mas a Bíblia diz que é tempo de nós testemunharmos do Senhor, é tempo de nós fazermos a vontade do Senhor, e é tempo de nós confiarmos que Ele dá o fruto no tempo certo. Então, cabe a nós o que? Veicular a palavra. Nós não sabemos o que vai acontecer, e eu estou colocando num contexto mais abrangente, não vai falar, olha, o pastor tirou do contexto, porque a Bíblia diz assim: "E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos." Ele está falando do mundo dos negócios, naqueles dias, como nos nossos dias também. Tem alguns irmãos que não pararam de trabalhar. A gente vê hoje em dia, nos dias de hoje, o metrô está lotado, o ônibus está lotado. Tem muitas pessoas que não podem parar, que estão trabalhando, estão fazendo negócio, estão contratando. E a Bíblia diz que essas pessoas correm um grande risco, e essas pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. Versículo 15, aliás, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo, porque a vida é extremamente breve. A Bíblia diz que a vida é um vapor que aparece e depois se desvanece. Então, confiar no Senhor nesse momento é extremamente importante, principalmente no aspecto pregar o Evangelho, disseminar a palavra do Senhor, depender do Senhor e não perder as oportunidades. Nós vimos Moisés, nós vimos os espias, nós vimos aquela parábola das minas, temos a parábola dos talentos que não vimos, mas também ensina muito. Quantas oportunidades são perdidas porque nós não confiamos no Senhor. É claro, nós temos projetos e esses projetos devem ser feitos segundo a vontade de Deus. Mas, queridos,
não podemos perder o foco. Confiar no Senhor e fazer a vontade do Senhor. Os frutos virão de acordo com a obra do Espírito Santo, mas nós não podemos parar de falar. O privilégio de confiar no Senhor, né? E agora, vós dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Nós dependemos do Senhor, até para o fôlego que vamos puxar. Dependemos do Senhor para tudo. Então, confiar no Senhor e obedecer a sua palavra, obedecer a sua vontade, é condição primordial na vida de cada um de nós. Nesses dias tão importantes, Deus está dando oportunidade para nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, queremos louvar o Teu nome por esta noite, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito e nos ensinado. Nos ajude, nos capacite, Senhor, a testemunharmos a tempo e fora de tempo. Dirija-nos, abençoa-nos e capacita-nos a confiar no Senhor, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, só avisando que esta semana nós teremos algumas novidades e vai ser muito bom. Nós vamos ter a volta aí da Escola Bíblica do Lar e alguns outros dispositivos para que nós possamos aí fortificar nossas vidas espirituais. Tem uma equipe trabalhando nisso aí e uma equipe trabalhando também no departamento infantil com muito amor e muito carinho. Que Deus nos abençoe.